aconteça, porque a gente vinha de uma instabilidade muito grande, essa briga, né, de mercado com o que tem proposto o governo que vai assumir a partir de 1º de janeiro. Agora, eu fiquei me perguntando aqui, a gente não vai se alongar muito, porque o Igor já tem que tratar de outro assunto com a gente. Muda o teto de gasto porque o chefe do executivo não consegue cumprir. Aí vai ter que encontrar uma outra âncora fiscal, né? Mas olha, vamos falar de um outro assunto, o Igor ainda vai trazer para a gente, porque depois de 2 adiamentos e agora a aprovação da PEC da transição, o Congresso Nacional deve votar o orçamento de 2023 hoje. É o assunto do dia por aí, né, Igor? Exatamente, a gente achava que ao fim da PEC da transição a gente já podia descansar um pouquinho, Rose, mas não, ainda tem mais capítulo dessa história. Agora que a PEC da transição foi promulgada por Rodrigo Pacheco, o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, ele já consegue então definir o orçamento. O texto já está pronto, foi finalizado ontem, assim que a Câmara aprovou as mudanças lá da PEC da transição. Agora, esse texto vai ser votado daqui a pouquinho na Comissão Mista de Orçamento e, à tarde, ela vai ser votada no plenário da Câmara dos Deputados, representando todo o Congresso Nacional. A principal mudança a respeito do orçamento de 2023 trata-se daqueles quase 20 bilhões de reais que seriam destinados ao orçamento secreto. Como os ministros do STF julgaram o orçamento secreto, as emendas de relator, como inconstitucional, então Marcelo Castro teve que adequar o texto. A expectativa, e ele já confirmou isso para a gente, é que 50% desses mais de 19 bilhões de reais sejam divididos entre os ministérios de Lula e os demais 50% vão ser divididos nas emendas individuais dos parlamentares. Essas emendas individuais, eles precisam prestar contas, tem mais transparência, então volta a regra antiga às emendas de relator. A expectativa é que não haja muitas dificuldades para a votação do orçamento de 2023. Marcelo Castro deu mais detalhes, vamos conferir. Muito importante para o país, que nós temos um orçamento absolutamente inexequível e agora nós temos um orçamento que não é o ideal, mas um orçamento razoável, que recompôs várias ações orçamentárias que estavam deficitárias e pôde atender a essa demanda social do Bolsa Família, nesse valor de 70 bilhões de reais, contemplando as 21,6 milhões de famílias brasileiras, as mais pobres, mais carentes, mais vulneráveis, que já estão recebendo, eu sempre friso isso, R$600, que se nós não aprovássemos a PEC, eles voltariam a receber R$400. Bom, tá aí. Então, o orçamento de 2023 vai ser definido hoje. Esse orçamento define onde e quanto de dinheiro o governo federal vai aplicar em todo o ano de 2023. A prioridade é para assistência social, saúde e educação. Lula já havia dito isso. Assim que for aprovado o orçamento lá no Congresso Nacional, então precisa ser sancionado pelo presidente da República. A expectativa é que não haja grandes dificuldades e, ao fim dessa votação, enfim, os parlamentares vão conseguir entrar de recesso e voltam às atividades somente no ano que vem, com novos senadores e novos deputados, os quais a gente definiu agora em outubro. Ou seja, é uma nova legislatura que se começa. A gente também vai começar um novo governo no Executivo, mas Lula vai enfrentar um Congresso bastante bolsonarista, viu? Vai ser preciso muita articulação aí com o Centrão. A gente vai seguir acompanhando tudo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você aí por Brasília. Talvez, inclusive, tenha sido mais fácil aprovar a PEC, a emenda constitucional, desse momento de transição, com o período de manter os gastos com um novo Bolsa Família fora do teto de gastos por um ano. Porque, a partir do ano que vem, vai ser uma nova composição no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto também no Senado. E aí muitos dos deputados e senadores que hoje estão no parlamento já não estarão no ano que vem. E outros vão assumir outro posicionamento político, aí se esquerda, se centro, se direita, enfim. Então, ao fim do primeiro ano, uma nova rodada de negociações políticas certamente voltará a acontecer. Agora, em relação ao furo
do teto de gasto ao longo do governo Bolsonaro, é importante a gente lembrar que o Brasil enfrentou uma pandemia. Uma pandemia, viu? justamente. Nenhum outro governo tinha enfrentado uma pandemia. E ao longo desse período, houve também algo que não se via no Brasil há algum tempo, que é o superávit, o lucro das empresas públicas, a exemplo da própria Petrobras. Isso precisa ser colocado também nesse contexto da economia brasileira, viu? Pois é, muita coisa a se observar, né? E quando a gente fala do furo do teto de gasto, que a gente vem falando exaustivamente aqui todos os dias, é a nossa âncora fiscal, ou seja, é aquilo que garante aos investidores, ao mercado, que o Brasil não vai gastar mais do que arrecada, que não vai ter uma irresponsabilidade por parte do chefe do executivo. Para o ano que vem a discussão vai ser outra, já não vai ser mais o teto de gasto, vai ser uma outra âncora fiscal que possa garantir que o país tenha uma certa estabilidade fiscal. E aí que vai ser o desafio de Luiz Inácio Lula da Silva diante desse novo Congresso Nacional, com esses novos parlamentares a negociar. Um desafio que também vai ter que colocar o governo para negociar, inclusive com apoiadores. Nós temos visto ao longo dessas discussões até pessoas que apoiaram a candidatura de Lula se demonstrarem, no mínimo, desconfiados com os rumos econômicos da política econômica que se desenha para o próximo ano. Então, Luiz Inácio vai ter que enfrentar essa desconfiança também, apesar de ser muito mais fácil, por meio de um decreto, resolver uma âncora fiscal. Não vai precisar de todo esse esforço no Congresso Nacional de ter que aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Vai ser uma coisa mais simples do governo dele resolver, mas certamente estará sob vigilância. E agora está chegando informação ao vivo pela primeira vez no período Natal. Gostou do conteúdo? Então dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.